Final de ano é tempo de fechamento de contas, conclusão de ano letivo, avaliação de resultados. Mas é sobretudo tempo de festa com comida, danças e ritmos. Além da música de instrumentos tradicionais como harpa e cítara, há também um conjunto de ritmos e folguedos típicos dessa época do ano. Pastoril religioso, pastoril profano, chegança, reizado, bumba meu boi. Em praticamente todos os estados do Nordeste, brincantes saem às ruas para comemorar o nascimento de Cristo, numa celebração que se prolonga até 6 de janeiro, dia de Reis. Também destacaremos no programa de hoje a tradição dos grupos de coral e as músicas do Alto de Natal, o Baile do Menino Deus. Para debater o tema Músicas e Ritmos do Natal, convidamos Zoca Madureiro, músico, compositor das músicas do espetáculo O Baile do Menino Deus. Valmir Chagas, ator e personagem Velho Mangaba. Sérgio Deslandes, professor do Departamento de Música da UFPE e regente do coral Ars Cânticos. Bem, boa noite para vocês também. Vamos começar a abordar esse tema. E aí tem uma coisa que é curiosa. Quando chegam os meses de novembro e dezembro, a gente se depara nas emissoras de rádio, nas emissoras de TV, na publicidade, com músicas que são muito típicas desse ano. Essas músicas, elas chegam a caracterizar um gênero. Em que momento nascem essas músicas que a gente considera como sendo músicas do Natal? Zoca Madureira. Bom, eu acredito que um modelo comercial surgiu há muito tempo, a identificação com o Natal importado de outros países e que se estabeleceu no Brasil e tornando uma característica de uma época. As pessoas criticam que não corresponde às tradições locais, também não corresponde às condições climáticas, não é? Mas o certo é que vem se perpetuando essa tradição desse Natal do Papai Noel, dos pinheiros, da neve no Nordeste. Mas existe um outro Natal tipicamente nordestino, que é esse que nós estamos em busca, pesquisando e tentando revelar para o povo do Brasil. E sobre o qual a gente deve falar fartamente ainda nesse programa. Mas, Valmir Chagas, você, na sua infância, cantou, ainda canta Sino de Belém, Noite Feliz, Jingle Bells? Boa noite a todos, né? A você, Valdir, que eu conheço de longas datas. É um prazer sempre estar aqui, nessa casa que faz parte, falando em cultura, a TVU é um quartel-general da cultura, né? Local, uma resistência. E estou ladeado aqui do professor Sérgio, eu acompanho o trabalho dele, muito bonito, na área de coral, e o meu grande professor aqui, amigo e irmão, Zoca Madureira, Antônio José Madureira, no qual eu aprendi muita coisa, ainda aprendo, todo dia eu aprendo coisa com ele, porque, olha, é uma coisa interessante. Para não ser irreverente mais ainda do que eu já sou, essa coisa que, inclusive, Zoca falou agora, que é da tradição do pinheiro, da neve, do Papai Noel, o Velho Mangaba, como é um pastoril profano, muita gente até pergunta, Valmir, e o Velho Mangaba é o pastoril profano, é? Aí eu digo, não, ele profana o pastoril profano. Ele já é além do, né? Ele profana, porque o pastoril profano já é uma tradição. E o Velho Mangaba já quebra, profaniza isso tudo. Aí o que é que acontece? Ele sempre, eu gosto de brincar, tem uma coisa existe um roteiro, segundo uma tradição muito antiga do teatro de rua, né? Dos autos de rua, que o Bumba Meu Boi traz essa tradição. O próprio pastoril, que é a coisa do pasto, né? Que é feito na rua, que vem da comédia dell'arte e tal, aquela coisa de ter um roteiro e os arlequins, os mateus desenvolvem ali. Existe esse roteiro que vem com a tradição que a gente não sabe nem de onde vem direito, mas vem. E sempre gosto de fazer as minhas críticas, porque o pastoril profano, ele tem a coisa da crítica, a crítica social, a crítica ao poderoso, ao delegado, Então, diz assim, minha filha, por exemplo, minha filha é uma parte. Eu gosto tanto do Natal,
por exemplo, tem uma música que eu gosto muito, aquela que faz... Como é, seu velho? Essa faz bimbão, bimbão, bimbão. Pronto, entendeu? Isso na cabeça do velho rola assim, entendeu? Certo. Você já começou a falar sobre o pastoril e vai falar mais ainda. Né? Mas aí você fugiu daquela pergunta que eu lhe fiz. Né? Povoa o teu imaginário essas músicas que sempre são associadas ao ciclo natalino? Olha, eu acho que povoa eu não sei, eu acho que está dentro do subconsciente, está no inconsciente. Né? Mas nós tentamos a vida inteira fazer esse Natal que dentro das condições da nossa realidade, do nosso clima. Uma adaptação. Não adaptação, mas sem Papai Noel, sem neve. Cachaça, caju, pastora boa e a noite brincando debaixo da bananeira. Certo, Sérgio. Sérgio, os grupos de coral, eles, às vezes, se apropriam também dessas melodias que são bem clássicas, bem tradicionais, não é? Sim, sim. Bom, boa noite, Valdir, boa noite a todos. Essa questão do coral no Natal, eu até fui rever algumas coisas para poder vir aqui hoje, sabendo, e realmente, uma coisa que o Zoca falou, essa que você perguntou, mas eu descobri hoje, na verdade, que essa tradição comercial que a gente já tem como muito antiga, começou no Brasil mesmo em 95, quando Simone lançou aquele disco 25 de dezembro e inaugurou aquela onda de Então é Natal. Foi em 1995, vendeu 1,5 milhão de cópias em 3 meses. Antes disso, parece estranho hoje a gente pensar assim, mas ninguém tinha tido essa ideia no Brasil de fazer um segmento de música natalina. Já acontecia nos Estados Unidos há muito tempo, mas no Brasil há uma data específica, 1995. E depois, por essa influência comercial mesmo, né, essa influência acaba atingindo todos os grupos corais, com certeza. O nosso coro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, faz um repertório um pouco diferente, mas a gente sofre com isso, porque a pressão é muito grande. Mas vocês não cantam Jingle Bell? E a gente diz, não. Vocês não cantam? Não, a gente não canta. Um pouco por resistência, porque eu acho que também estamos no Brasil, mesmo eu que sou do Sul, não tem neve. Faz frio, mas não tem neve. Então, mesmo lá, Papai Noel, Jingle Bell e essas coisas são meio fora do padrão, né? Aqui no Nordeste, que eu já moro há 6 anos, eu fico mais abismado ainda quando eu vejo o pessoal vestido de Papai Noel com algodão, cantando Jingle Bell. É terrível. E parece que há uma relação muito imbricada entre esse simbolismo do Papai Noel, na verdade, com a música. Sim. Né? Então, uma coisa muito interessante. Isso numa certa época, que hoje as esquerdas já botaram a cara, quer dizer, o Partido Comunista voltou, mas isso na década de 70, dos anos 60, os anos de chumbo, se um velhinho saísse de vermelho na rua, era preso como comunista. Gregório Bezerra está ali andando na rua de vermelho, velhinho. Barbudo. Barbudo, pronto. Zoca, chegamos então a uma infinidade de ritmos, né, de folguedos, que são manifestações brincantes dessa cultura nordestina, vamos dizer. E já que você falou em vermelho, no pastoril também tem o encarnado. Vermelho, né? Só que é um vermelho encarnado, né? Esse vermelho é mais encarnado. É encarnado, É mais vermelho do que o encarnado, é mais forte do que o vermelho, como é? Não, é a mesma coisa. A mesma coisa, né? Então tem também essas cores, só que é cor vermelho, o encarnado e azul, né? Quer dizer, dentro da tradição do pastoril religioso. E que tem também toda a sua musicalidade. O que caracteriza essa música do pastoril religioso? Esse pastoril ele já vem dos natais portugueses, dos ranchos, e isso já é uma tradição. Então é uma música muito leve, festiva, dividida em jornadas, em que há, entremeando as canções, existem alguns entremeios dos reis magos, dos pastores. O que seriam essas jornadas? As jornadas seriam as sequências de canções que iria dividindo
essa noite, né, esse espetáculo de canto e representação. E, como eu disse, era uma música muito leve, né, muito, como a gente diria assim, muito ligada ao campo, a exaltação à chegada desse Messias, dessa criança que estava para nascer, e uma música muito singela, muito linda. E com narrativas ligadas à cristandade. Cristandade. É isso? Então, depois vem o pastoril profano que desconstrói essa ideia de um pastoril religioso, né? É onde o Valmir entra na jogada. Não é isso, Valmir? Você, Velho Faceta, né? Também. E vários outros personagens aí que trouxeram isso para a gente. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre essa diferença aí, Valmir. Não, veja, eu entendo, né, segundo vários pesquisadores, quer dizer, o primeiro é o alto, uma forma de você mostrar, através do teatro, mostrar para o povo, no caso no Brasil, mostrar para a colônia, os colonos, a igreja mostrar a história de Jesus, do nascimento, as pastorinhas, quer dizer, através do teatro. Isso é um alto, que é antigo, né? Existem, inclusive, altos lá da Idade Média. Da Idade Média e tal, que veio para o Brasil. Tem autores que depois vocês podem lembrar o nome, que eu não lembro agora. E isso foi, aqui no Brasil, data mais ou menos a coisa da, vamos dizer assim, a grosso modo, vamos dizer, que o pastoril, ou seja, o teatro de rua, mostrando o Jesus nascido, aquela coisa toda, o encontro dos pastores com as pastorinhas, onde é que vou seguindo a estrela de Belém. Quer dizer, tem um texto maravilhoso de Joaquim Cardoso, que seria muito bem, se alguém montasse um dia, maravilhoso, os anjos e os demônios, todos os anjos e demônios de Deus. São várias jornadas, o texto é maravilhoso, do grande Joaquim Cardoso, que mostra essa história toda. Então, a gente, a grosso modo, para a gente não se estender muito, o pastoril profano, ele vai, aquele pastor vai ficando com o tempo libidinoso, né? Vai ficando com as conversas mais molengas, aquelas pastoras, a saia vai aumentando, ou diminuindo. Aumentando não, aumentando para cima, né? Diminuindo. Então, aquilo vai ficando, saindo o povo vai tomando conta, propriamente dito, e vai saindo da mão da igreja. E basta dizer que a igreja proibia, no começo, nos anos 20, 30, era uma coisa chamada de ponta de rua, né? Era ligada aos prostíbulos, ligada a uma coisa, as pastoras eram as mulheres da zona, vamos dizer assim. Tá, a gente ainda volta a falar sobre isso, né? Essa relação entre o profano e o sagrado. Como que a igreja absorve isso e como que a própria população, né, entende ou interpreta essa situação tão díspare. Mas aí vamos voltar para Sérgio. E aí, Sérgio, eu gostaria que você falasse sobre a música que a gente vai... Eu poderia complementar essa parte que você está falando agora. Porque eu queria... você gostaria de falar sobre isso? Porque essa tradição do Natal, o pastoril eu não conheço muito, mas a tradição do Natal, ela na verdade foi instituída no século V. Ou seja, só 500 anos depois da morte de Jesus é que foi oficializada a data de 25 de dezembro como data da celebração do nascimento de Cristo. E isso foi feita uma pesquisa na época por um cardeal da igreja e ele chegou à conclusão, depois de longas pesquisas, que seria dia 25 de dezembro. Hoje a gente sabe que a data foi escolhida para cair junto com o equinócio, né? Não lembro se é equinócio ou a outra palavra lá, mas é a noite mais curta, ou seja, quando termina o inverno e começa o verão, outro período onde os dias ficam mais longos e as pessoas festejam esse renascimento da coisa, né? Coincidiu também com as Saturnálias, que eram as festas que os romanos tinham, onde as pessoas tinham o hábito de trocar presente. Então, a igreja acabou
usando, hoje eles já admitem isso, uma data que era totalmente pagã para fazer uma comemoração cristã. Inclusive... Deus Mitra. O Deus Mitra, dos persas, que nascia em 25 de dezembro. E durante muito tempo os protestantes não comemoravam o Natal, achavam uma festa pagã mesmo. Certo. Vamos encerrar esse bloco com a apresentação do coral Ars Cânticos. Você quer que eu fale da música? Regente. Seria rapidinho, porque a gente precisa chamar o intervalo. A primeira música que a gente vai mostrar para vocês chama Dona Nobis. E é uma parte da missa, na verdade, que hoje se resume a Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Na época que foi feita a música, no século XVII, a gente não conhece o autor, era uma parte um pouquinho maior. Então ela diz Dona Nobis Patim, que é Senhor, dai-nos a paz. É uma forma ecumênica de comemorar o Natal, porque precisamos de muita paz atualmente. Ok, então vamos ouvir. Ouvir e ver, né? Certo. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre músicas e ritmos do Natal. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Músicas e Ritmos do Natal. Participam Zoca Madureira, músico, compositor das músicas do espetáculo O Baile do Menino Deus. Valmir Chagas, ator e personagem Velho Mangaba. Sérgio Deslandes, professor do Departamento de Música da UFPE e regente do coral Ars Cânticos. Zoca, Francisco de Assis Lima e Ronaldo Corrêa de Brito escreveram as letras das músicas do Baile do Menino Deus. As letras são praticamente, né, a jornada, né, elas já contam a jornada. E aí a pergunta, eles escreveram e passaram para você as letras que acabaram resultando nas músicas do espetáculo ou você compôs e depois colocou as letras? Não, veja, nós já tínhamos preocupações anteriores a essa época. Todo Natal, Ronaldo e Assis já vinham fazendo uma pesquisa intensa sobre o rezado e lapinhas no Cariri, e eu já vinha fazendo minhas pesquisas aqui, e todo Natal, mais uma vez, nós nos encontrávamos, cantávamos as canções natalinas dessas tradições e achávamos tristes que as nossas crianças, as crianças do Brasil, não cantavam essas canções, sempre estavam repetindo o que estava tocando no rádio. Então fizemos esse pacto que nós iríamos compor as canções sobre o Natal da tradição nordestina. E acho que em 81 começamos a fazer um levantamento de temas que nós poderíamos criar canções. No começo a ideia
era simplesmente de uma série de canções, de um disco com 12 canções. Logo que as canções foram ficando prontas, surgiu a ideia de um roteiro para teatro em que essas canções estariam inseridas dentro de uma história teatral. Então é mais ou menos essa história do Baile do Menino Deus, e um grande sucesso nacional, todos os anos montados, ouvidos, relançados pelo Brasil afora. Aqui no Recife nós Não temos... só aqui no Recife, né? Não só aqui. Em inúmeras cidades e escolas do Brasil todo utilizam o Baile do Menino Deus como festejo do final de ano. A gente ainda vai falar sobre os diferentes folguedos que são trabalhados nessa versão, né, que vocês criaram para o Baile do Menino Deus. Mas aí eu queria fazer uma associação e uma pergunta também. É o fato de que você é um dos principais criadores da parte musical do movimento armorial, né, junto com Ariano Suassuna. E a pergunta é, até que ponto a musicalidade do Baile do Menino Deus, ela é uma musicalidade de cunho armorial? Não, eu não chegaria a associar tão fortemente, que eu acho que o que existe em comum no Baile do Menino Deus, na minha produção da música armorial, são as raízes brasileiras, mas são tratamentos distintos. Eu acho que nós estamos no Baile do Menino Deus tratando a tradição. E, naturalmente, que poderia, nesse momento, confundir com a estética que eu desenvolvi junto ao movimento armorial. Ok, Valmir, você já participou, né, de algumas encenações do Baile do Menino Deus. Qual é a tua visão sobre esse espetáculo e, mais especificamente, sobre a música, já que o programa hoje é sobre música? Pois é, eu venho do princípio do Balé Popular do Recife, grupo circense de dança popular. Está fazendo agora, foi 40 anos, né? Que foi em 76. E daí, esse núcleo, junto com os dois irmãos de Isoca, Antúlio Madureira, que faz um trabalho belíssimo, solista, né? E Antero, que é o Guega. E depois fizemos até uma versão também musical, que era o Trio Romançal, gravamos inclusive um LP. Então a gente vivia naquele núcleo ali, e aqueles artistas, aquela moçada, aqueles garotos, desde o princípio, pegamos junto com o diretor, que é André, que é o outro irmão, né? O pessoal, até hoje é que sabe que eu não sou Madureira, mas sou de coração, eu faço parte da família, sou agregado. Mas o pessoal pensava que era irmão também. Eu sou irmão, mas não sou irmão do nome, né? E nós, na época, tínhamos inclusive o professor Ariano sempre bateu nessa tecla da versatilidade do artista cênico, né? Isso, inclusive, você vai ver isso nos artistas populares, no Mateus, nas pessoas. O circense, o homem do circo, ele tem essa tradição de saber se maquiar, saber fazer a música, tocar o instrumento, dançar, cantar, representar, escrever alguma coisa. Essa coisa que hoje se chama de multiartista, mas é uma coisa que na época a gente não chamava essa palavra. Era o artista cênico múltiplo, que é o próprio circense. O artista de circo, ele levanta a lona e depois trabalha dentro dela. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu sou um artista de tradição operário da arte, porque a gente não tem essa coisa, não tem empregado para levar as nossas malas, não. A gente mesmo sabe levar as nossas malinhas, e carregar, e trabalhar, fazer a maquiagem e trabalhar. Então, eu venho desde o princípio, o núcleo dos artistas, o primeiro elenco do Baile do Menino Deus, dirigido pelo Ronaldo Corrêa de Brito, eu fiz parte, junto com outros integrantes do Balé Popular e outras pessoas convidadas. Mas antes eu tive a participação também, dirigido por Zoca, como músico, tocando e fazendo coro no LP. Antes
do Baile do Menino Deus ser lançado, como ele falou bem aqui, como espetáculo teatral. Nós, um ano antes, lançamos, eu fiz parte, junto com artistas como Geraldo Maia, cantando, né? Com outros solistas, e tem esse orgulho de fazer parte desde o princípio. Sérgio, você falou que veio de fora para cá, para Recife. Qual foi o estado? Eu vim de Curitiba. De Curitiba. E aí você chega num estado como Pernambuco, que tem uma cultura muito própria. A exemplo disso que a gente está observando aqui nas falas de Zoca e de Valmir. Então tudo se ressemantiza, né? Tudo adquire novos significados, são releituras, né? Se mistura tudo. Essa tua visão de coral é uma visão que pretende manter esses grupos num modelo de adaptação clássica, ou você pretende trazer um pouco também para essa coisa pernambucana, para essa coisa nordestina? Olha, eu vim para cá exatamente porque sempre me identifiquei muito com essa questão cultural. Como a gente falou aqui no intervalo, o Antônio Madureira foi em Curitiba com o Quarteto Romançal, estava lá na plateia assistindo, e por trabalhar muito com coro, Curitiba tem, diferentemente de Recife, o Paraná, de Pernambuco, embora tenha uma ligação muito grande no nome, Pernambuco, Paranambuco, tem, por ser um braço de mar, que é o braço de Rio Grande, né? Tupi-Guarani, né? Do Tupi-Guarani. Curitiba tem essa tradição muito forte de corais europeus tradicionais. Então, isso, de certa forma, foi a minha formação, mas pela parte familiar, eu sempre fui muito mais popular do que erudito. Então, meu pai, que já morreu, me embalava cantando Jackson do Pandeiro. Mesmo em cantatas de Natal, você acha que é possível regionalizar? Eu acho que é possível e eu acho que é necessário. Eu particularmente acho necessário que a gente tenha mais músicas representando o Natal brasileiro do que essa importação que acontece. Eu sou frontalmente contrário a essa importação, no tanto que no nosso coro a gente não canta esse tipo de música, embora as pessoas peçam. Okay. Zoca, o Baile do Menino Deus, ele traz vários momentos que fazem associação com folguedos, né? Desses folguedos que a gente estava falando ainda há pouco. Cavalo Marinho, por exemplo. O que é o Cavalo Marinho? Qual é a musicalidade? Né? Como é que ela chega dentro da tua composição no Baile do Menino Deus? Porque eu penso assim, que existem alguns espetáculos populares natalinos que estão ligados diretamente a essa tradição cristã, e existem também os espetáculos natalinos que participam das festas na noite de Natal, mas não trazem essa forte ligação. Então, lógico que lapinhas, reisados, pastoris, esses estão diretamente ligados a essa tradição que eu falei anteriormente. Mas acho que outras expressões, como Nau Catarineta, como o Bumba Meu Boi, eles são de outra tradição, porém como expressões da cultura do Nordeste, eles fazem parte da festa. No período, no ciclo da festa natalina, eles estão presentes nas praças públicas brincando. Quais são os típicos do Natal? Eu acho que o rezado... O rezado, ele é pernambucano também ou é mais alagoano? Olha, o rezado... Guerreiro. O guerreiro... Em Alagoas recebe o nome de guerreiro. De guerreiro. Né? Sul de Pernambuco. Né? O rezado eu acho que tem no Nordeste todo. E um rezado belíssimo que nós conhecemos muito de perto é justamente do Crato, da terra de Ronaldo e Assis. E eu acho que foi até o núcleo inspirador do espetáculo Baile do Menino Deus. O que é que conta o rezado? O rezado conta essa busca dessa casa para que o dono da casa abra a porta para começar os festejos natalinos. Esse é o núcleo dramático do rezado. Isso parece-me que está na primeira música do espetáculo, é isso? Sim, exatamente, porque foi daí que nós partimos para o roteiro dramático, né? Outra coisa que eu gosto de sempre, vez ou outra eu tenho lembrado, é o nome, o Baile do Menino Deus.
Isso é o nome da tradição, já muito antigo, os bailes pastoris. E, inclusive, na Bahia existe uma expressão como lapinha, como pastoril, Presépio, porém né? chamado, o presépio, porém chamado de baile do Deus Menino. Né? Eu conheci essa tradição e sugeri a Ronaldo e a Assis colocar o nome do espetáculo Baile do Menino Deus, porque do Deus Menino tinha dois sons muito próximos, eu achei mais sonoro inverter, então Baile do Menino Deus. Vamos voltar para Valmir. Valmir, por que é que o velho é safado? Não, o velho não é safado. Isso é uma... Eu sempre digo o seguinte, eu escrevi até dizer assim, o palavrão que sai da boca de uma criança só se torna feio quando passa pelo ouvido de um adulto. Então, o velho é uma criança. Então, ele não tem maldade nenhuma. Está aí a grande comediante, aquela... Qual é o nome dela? Aquela... Desi Gonçalves, que de 10 palavras que dizia, 9 era palavrão. Só que não tinha maldade nenhuma no que ela dizia. Então, não é questão de palavrão, é a questão... O meu velho pai, o seu Francisco, ele dizia o seguinte, que o problema não está nas palavras, e sim na intenção das palavras, na intenção. Mostre um pouquinho do velho Mangaba para o povo julgar. Tem uma coisa assim, sempre você falou do ritmo, o pastoril profano, o religioso, ele tem mais uma característica de músicas bem definidas, marchinhas, rancheira e tal, valsas, tem melodias que não tem percussão, mas o pastoril profano, ele já, por ser profano, ele, como diz o outro, assim, ele toca até reporteresco. Então, o pastoril, você via mesmo nos anos 80, aquelas músicas que estavam em voga no rádio, ó jardineira, porque estás tão triste. O pastoril profano cantava essas músicas, porque eu via já no rádio. Né? Você ia para o velho Barroso, que era daqui de Afogados, que é a terra, inclusive, do capitão Pereira, Antônio Pereira, que é um mestre do Bumba Meu Boi, pernambucano, e o Faceta, que era lá de Itapissuma e tal. Então, eles... muito ligado à questão do coco de embolada, quer dizer, e tem a tradição, ela se mistura no pastoril profano, toda aquela amálgama, vamos dizer assim, das influências que aqueles artistas fazem. Por exemplo, se eles têm ciranda, eles têm cavalo marinho, então eles cantavam toda aquela coisa que eu via no rádio. Tipo coco, né? Se ele liga o rádio ou ouve um coco, uma coisa de Luiz Gonzaga, ele canta mais ou menos. E a coisa do duplo sentido, que é muito engraçado. Tem uma música muito antiga, que vem de velho para velho, que diz assim, mulher do cego faz 3 dias que morreu, bateu, mas não pôde se levantar. Mulher do cego faz 3 dias que morreu, bateu, mas não pôde se levantar. Pegaram ela, botaram no caminhão e o velho na direção. Ô lugar, e por aí vai, né? Isso é um coco de embolada. Tipo assim, cuidado cantor, para não dizer palavra errada. Cuidado cantor, para não dizer palavra errada. Aí, bochecha, buchada, tira o dedo da bochecha, bota dentro da panelada. Cuidado cantor, para não dizer palavra errada. Cuidado cantor. Então isso são... E tinha a coisa das... Como é um teatro cantado, tipo opereta, né? Tem a coisa as jornadas, pergunta e resposta, né? Com a Diana. Então, isso vem de uma tradição, cada um que também, cada artista daquele popular que bote a sua contribuição e com as suas influências. Então, é uma N músicas, né? Tem a entrada das pastoras, por exemplo. Tem uma música que eu acho muito bonita, que diz assim, são as pastoras que cantam, diz assim, apresentando as pastoras, né? Assim, nossa Diana, e que todos me prestem atenção. Para pa pa para pa 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 parararara parararara para pa pa pararara parararara parararara pa pa
nossa mestra tem o pé de ouro, a contramestra sabe bem dançar. Nossa Diana é um beija-flor que anda no jardim cheirando as rosas. Eu peço licença aos senhores que todo me presta atenção. Nós somos as pastoras da lira que alegra vosso coração. Bonito, né? É uma melodia, né? Pois é. Pois é, isso vem de muito longe. E Isso a bate uma saudade, né? E a gente continuava aqui no seu pandeiro se não fosse o momento de chamar o intervalo. Então a gente volta daqui a pouquinho com a Opinião Pernambuco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Músicas e Ritmos do Natal. Participam Zoca Madureira, músico, compositor das músicas do espetáculo O Baile do Menino Deus. Valmir Chagas, ator e personagem Velho Mangaba. Sérgio Deslandes, professor do Departamento de Música da UFPE e regente do coral Ars Cânticos. Sérgio, nas minhas pesquisas eu vi que tem uma grande quantidade de tipos de coral, né? Certo. Quer dizer, uma tipificação bem genérica. Isso. Aí você tem coros oficiais, coros universitários, coros de igreja, coros de empresa, coros etários, coro de gênero, enfim, tem essa quantidade toda. Na verdade, como é que se forma um coro? Onde eles estão surgindo? Continuam surgindo? Sim. A melhor época de, inclusive, surgir um coral é agora no Natal. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Como existe essa tradição de canto, de celebração, muitas empresas, muitas igrejas, muitos locais procuram reunir pessoas, que basicamente é a denominação de um coral, para cantar alguma coisa. Então, essa época é a melhor época para começar um coral. E eles surgem espontaneamente, muitas vezes espontaneamente, em comunidades. Qualquer tipo de comunidade acaba cantando em conjunto, porque tem um ditado antigo que diz: quem canta, ora duas vezes. Então as pessoas associam, até por uma longa tradição histórica, a religiosidade e a questão de cantar como uma adoração, né? Não é só isso que se faz em coro, mas nessa época é onde a gente mais aparece, os corais mais aparecem, as pessoas lembram que existe essa possibilidade de fazer música sem ser músico, porque é isso que é o mais legal. E a regência? Como que você monta exatamente faz a separação das vozes? Isso, exatamente a disciplina que eu dou na faculdade, que é regência coral, né? Então há um planejamento que eu procuro passar para os alunos, de que estar lá na frente, mexer o braço é importante, mas o tratamento humano que você tem que dar a essas pessoas é o que vai fazer a diferença nessa coisa. Então você tem que selecionar as vozes. Para muitas pessoas você vai ser o único professor de canto que elas vão ter na vida. São pessoas que, esse coro mesmo que a gente viu aqui, tem alunos de enfermagem, nutrição, tem pessoas da comunidade que não são alunas de nada, tem carteiro, sabe? São diversas profissões que querem expressar esse seu sentimento cantando. Então a gente precisa ensinar a cantar, a gente precisa separar a voz, a gente precisa fazer um treinamento de afinação e depois que tudo isso estiver pronto, você vai lá para frente e rege. Às vezes nem rege, como na gravação eu estou tocando violão porque precisa ainda tocar para dar a base harmônica para que eles cantem. Mas existe essa diferenciação toda que você viu, exatamente porque o ser humano é muito diverso na sua constituição. É mais difícil organizar ou fazer pessoas produzirem o som ou fazer o instrumento produzir o som? Zoca. Bom, a música é o canto, né? Essa é a grande origem da música. Os instrumentos já são derivações de reprodução dos sons da natureza. Então, eu acho que a grande arte é a arte do canto.
Até quando o professor Sérgio estava falando da nobreza, da beleza do canto, eu lembrei uns versos de Edgar Moraes que justamente ele diz: cantar é um bem que do céu nos vem, né? Se algumas vezes nos faz chorar. Outros reveses nos faz rir também. Legal. Então é isso, eu acho que cantar é a música. Eu concordo plenamente com isso, Kizoga. Eu sempre bato nessa... Assim, eu sempre gosto de brincar com essas coisas e dizer de uma forma muito popular. Você vê aquela coisa... Se você for fazer um paralelo com equipamentos, assim, o ser humano vem de fábrica, ele já vem com o canto, vem com o instrumento já próprio, é o canto. E o acessório é o instrumento, é o pandeiro, é o violão, é o clarinete, não sei o que, é depois. Mas de fábrica vem um instrumento primordial, é o canto, né? Já vem de fábrica. E quando eu também sou instrumentista, quando você está tocando, a gente aprende que o instrumento deve cantar. Você tem que sobressair a melodia, você tem que fazer com que... O poeta sempre se chamava assim, o poeta quando ele vai declamar, diz, o poeta vai cantar o poema, né? Ou seja, o cântico realmente é... E isso com pessoas, digamos assim, que não têm uma formação musical. Então, nesse ponto é um pouco mais complicado porque você precisa ter um planejamento melhor, você precisa ter uma paciência maior do que trabalhar com instrumentista. Todo mundo pode cantar, pode ficar afinado com um bom maestro. Perfeito. Ou não, ou isso seria... Não, pode. Você tem o dom, você é desafinado, não tem... A avó da minha esposa dizia, não tem sofra. Aí no popular chama sofra. Desentoado. Desentoado. Esse menino é desentoado. Aí pensa, dá para inserir no coral? Dá. Tem um livro que a gente usa na disciplina que chama Desafinação Vocal. A autora do livro, Silvia Sobreira, que é uma tese de doutorado, ela identifica 13 tipos de desafinação diferente. Coisas que a gente está acostumado a dizer, isso é desafinado. Tem o desafinado, o desentoado, o semitonado. O semitonado, ou seja, ela vai classificando. O rouco. O rouco. Mas é possível. Eu também costumo falar para os alunos assim, se a gente for pensar só na questão do dom, então é melhor fechar a faculdade, porque se você não puder ensinar música, o que a gente está fazendo lá? Eu acredito que é possível. Claro, existem pessoas que têm uma facilidade, uma propensão a aprender aquilo de uma forma mais rápida ou mais demorada, mas todo mundo consegue. Pronto. Tem uma coisa do ouvir, né? Sim. O ouvir. Você reproduz o que ouve, né? E às vezes a gente tem que ensinar a ouvir. Rosa Campelo, ela diz que maravilha o assunto e convidados do Opinião de hoje. Manda um cheiro para o Véu Mangaba e diz, adorei o coral. Então vamos repetir a dose, né? Para ela adorar novamente o coral. Certo. Obrigado pela participação, viu, Rosa? Tá bom. É a próxima música? Vamos ver agora. O menino chega e por amor vai renascer. Traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é Natal. E no mundo inteiro a mesma canção de amor e paz, que se faz tão doce como o amanhecer. Quem me dera um ano inteiro, Natal dentro de nós. E pra toda a gente a mesma canção, a mesma voz, pois a festa mais bonita é viver, é querer bem. O presente mais bonito é viver, é querer bem. Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem. O presente mais bonito é viver. O menino chega e por amor vai renascer. Traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é Natal. E no mundo inteiro a mesma canção de amor e paz, que se faz tão doce
como amanhecer. Quem me dera o ano inteiro, Natal dentro de nós. E pra toda a gente a mesma canção, na mesma voz. Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem. O presente mais bonito é viver, é querer bem. Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem. O presente mais bonito é viver. Oi, Sérgio, nosso tempo já está ficando apertado, mas aí dá tempo para você apresentar o seu coral, né? Então, quem são essas pessoas, de onde certo. elas vêm? O Coro Ars E a Cânticos, música também, tá? Tá certo. O Coro Ars Cânticos é um projeto de extensão do Departamento de Música. A gente atende não só os alunos dos diversos cursos da universidade, mas também da comunidade externa. As pessoas que vieram, que estão na gravação, na verdade é metade do coro, metade não pôde vir no dia, mas a gente trabalha com essa questão de ensinar a cantar, para que as pessoas venham e percam esse trauma. Isso que você falou, todo mundo pode cantar, é a pergunta que eu mais ouço o tempo todo. Mas será que eu consigo? Consegue, filha, só que você tem que se dedicar, a gente ensina a ouvir. Essa música, por exemplo, é uma canção que reflete esse meu pensamento de não querer cantar Jingle Bell ou nada assim. É uma música ecumênica, ou seja, fala do nascimento de um menino e quem me dera o ano inteiro Natal dentro de nós, para que não ficasse restrito a esse final do ano essa sensação ou essa esperança que a gente tem de que todo mundo vive em paz, né? Até porque hoje em dia a diversidade religiosa é muito grande. Então, se você pegar uma coisa muito religiosa, pode acabar ofendendo outras pessoas e não seria legal. Então, eu procuro trabalhar um repertório assim ecumênico e está aberto a todo mundo. Quem quiser participar do coro não paga nada, também não recebe nada, mas a gente ensaia lá na universidade. Entre em contato, a gente tem uma página no Facebook, Coro Ars Cânticos. Você pode entrar lá no Facebook, vem um recado, tem sempre apresentações. Ok. Zoca, tem uma pergunta aqui de Adolfo do Curado, mas a resposta você já passou para a gente, se não totalmente, parcialmente. Qual a origem do pastoril? Sim. Não é? Certo, precisa complementar alguma coisa? Não, no momento eu enfatizaria essa origem portuguesa, do Natal português. Certo. Agora, o Baile do Menino Deus, o CD, ele é vendido facilmente? Onde é que a gente encontra? Tem sido regravado? Como foi a gravação inicial? Como são as vozes hoje? No espetáculo tem mudado muito isso, né? Então, o baile foi gravado, foi uma produção do Estúdio Eldorado de São Paulo, quando o diretor artístico tomou conhecimento que eu tinha composto um Alto de Natal. Isso lá em 82. O Aloysio Falcão disse que queria gravá-lo. E aí fizemos toda a produção aqui no Recife, gravamos ainda no estúdio da Rosenblit, com os amigos participando, fazendo coro, fazendo os instrumentos. Uma gravação muito simples, as crianças, que hoje já são adultos. E essa gravação original permanece até hoje. Já houve algumas regravações de alguns temas, mas a trilha completa permanece a original. E eu aproveitaria para até mostrar a capa como uma ilustração do instrumento típico do Natal nordestino, que é o pandeirinho das pastoras do pastoril. É um pandeirinho de lata, ele não tem o couro, não é? Flandre, né? De Flandre, né? com as platinelas. E, inclusive, esse pandeirinho eu desenhei no estúdio em São Paulo, que o artista plástico ele não conhecia. Eu falava do pandeiro das pastoras, que gostaria que a capa fosse esse pandeirinho. Ele perguntou como era. Eu fiz um desenho rápido, e a parte desse desenho ele fez a capa. Eu disse que aqui tem uma estrelinha, que é a estrela do Natal, a estrela de Belém, mas ela também tem um símbolo que, quando eu estava fazendo o trabalho com Ronaldo de Assis,
trabalho ainda estava sendo elaborado e um dia ele me perguntou, será que vai sair mesmo o baile? Vai sair, né? Aí eu disse a ele, Ronaldo, se aquela estrela lá em cima for verdadeira, o baile vai existir. A estrela d'alva. Ok. É a estrela d'alva, né? Então, assim, a gente encerra aqui a participação da gente hoje no Opinião Pernambuco, agradecendo a participação de todos vocês, lembrando que o espetáculo este ano vai de 23 a 25 no Marco Zero, entrada gratuita para todo mundo, e o tempinho que sobra aí é para você bater o seu pandeiro, viu? Não vou te chamar de Valmir, não, é Velho Mangaba. Velho Mangaba. Eu estarei, inclusive, na programação da Prefeitura, eu acho que dia 16, vai ter vários, começa às 6 horas da noite, Pastoril Bumba Meu Boi, Reisado, todas aquelas... Ok, vamos lá, né? Senão não sobra tempo para música. Eu lembrei de uma que é a entrada do pastoril religioso. Ok. Então a gente se despede por aqui, a todos uma boa noite e até o próximo programa e ficamos com o pandeiro do Velho Mangaba. Meu São José, dai-me licença para no presépio entrar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. É do meu gosto, é de minha opinião, hei de amar aos 2 cordões com prazer no coração. Eu hei de amar aos 2 cordões com prazer no coração. Meu São José, dê-me licença para no presépio entrar.